Você já percebeu como algumas pessoas parecem envelhecer mais rápido, enquanto outras, da mesma idade, mantêm a pele firme, o cabelo cheio e a disposição intacta? Não é apenas sorte genética, é química interna. E o detalhe curioso é que a chave dessa diferença cabe na ponta de uma colher. O Dr. Ler Ribeiro sempre repete: a saúde não se perde de uma vez. Ela se esvai em pequenas omissões diárias. E uma das omissões mais perigosas da vida moderna é justamente o iodo, um mineral que quase desapareceu da mesa do brasileiro. As pessoas acreditam que, ao trocar o sal comum pelo sal gourmet ou rosa do Himalaia, estão fazendo um bem enorme para o corpo. Mas a verdade é que, na maioria das vezes, estão retirando o iodo da alimentação. E é aqui que começa um dos erros mais silenciosos do nosso tempo. Sem iodo, a tireoide, que funciona como o termostato do corpo, começa a perder o ritmo. A temperatura cai, o metabolismo desacelera e o que era apenas cansaço começa a se transformar em unha quebradiça, pele seca, cabelo fino e até desânimo. O corpo tenta avisar, mas nem sempre somos bons ouvintes. As unhas se enchem de ranhuras verticais, a pele fica áspera, o cabelo começa a cair e a maioria acha que é coisa da idade. Não é. É falta de equilíbrio. E o mais curioso é que tudo isso poderia ser revertido com algo simples, natural e barato, colocando o iodo de volta à mesa, de forma inteligente e moderada. Mas atenção, não se trata de sair comprando suplementos sem orientação. O Dr. Lair sempre alerta que tudo o que cura em dose certa intoxica em dose errada. Hoje você vai entender como o corpo pede esse mineral, quais sinais ele dá quando está em falta e como reequilibrar tudo isso com um protocolo prático, acessível e seguro. Então, antes de continuar, aproveita e deixa seu like, porque esse tipo de conhecimento precisa ser compartilhado. Afinal, informação é o primeiro passo para a prevenção. Você já ouviu alguém dizer: estou cansado e nem sei por quê? Pois bem, muitas vezes essa frase é o corpo sussurrando que algo simples está em falta. E esse algo é o iodo, o combustível silencioso da tireoide, a glândula que o Dr. Lair Ribeiro chama de diretora-geral do metabolismo. Ela fica bem aqui, na base do pescoço, pequena, leve, mas poderosa. É dela que partem os comandos que regulam a temperatura corporal, o ritmo cardíaco, o peso, o humor, a energia e até o crescimento dos cabelos e das unhas. Tudo isso depende da produção de dois hormônios, 3 e T4, ambos formados a partir do iodo. Quando há pouco iodo circulando, esses hormônios diminuem e o corpo inteiro entra em modo econômico. O coração desacelera, o intestino fica preguiçoso, a pele perde brilho, as unhas se tornam fracas e a mente fica lenta. É como se a chama interna, que mantém o corpo em movimento, começasse a apagar aos poucos. O Dr. Lair costuma explicar de forma simples. Imagine um fogão com o gás quase acabando. A panela ainda cozinha, mas lentamente. O mesmo ocorre com o corpo sem iodo. E o problema é que esse esvaziamento é silencioso. Quase ninguém percebe até que o metabolismo já esteja comprometido. Agora, por que isso acontece tanto hoje? Simples. Mudamos o sal e mudamos o solo. O sal refinado do passado era iodado por exigência sanitária, para prevenir o bócio, aquele inchaço no pescoço causado por tireoide aumentada. Mas, nas últimas décadas, o modismo do sal rosa, sal marinho, sal preto e outros naturais fez muita gente trocar o sal iodado
sem perceber que estava cortando a principal fonte desse mineral. Além disso, os solos brasileiros estão cada vez mais pobres em iodo, o que significa que as verduras, frutas e grãos cultivados neles também têm menos. E mesmo quem consome peixes com frequência, nem sempre atinge o nível ideal, porque muitos frutos do mar de cativeiro crescem em águas sem iodo natural. O resultado? Um número crescente de pessoas com sintomas de hipotireoidismo subclínico, aquela lentidão metabólica que ainda não aparece nos exames, mas já causa estragos no dia a dia. As mãos e os pés vivem frios, o cabelo perde volume, a pele se torna seca, o peso aumenta mesmo comendo pouco, e o humor oscila sem motivo aparente. Tudo isso porque o corpo não consegue mais fabricar a energia interna de forma eficiente. É como se as células ficassem em câmera lenta. Mas o mais preocupante é que, sem iodo, a tireoide também perde sua capacidade de se defender contra o estresse oxidativo. Ou seja, a falta desse mineral fragiliza o corpo de dentro para fora, acelerando o envelhecimento celular. Não é coincidência que unhas com ranhuras, pele opaca e cabelos ralos sejam alguns dos primeiros sinais. E há outro detalhe que o Dr. Lair enfatiza. A deficiência de iodo não atinge apenas a beleza externa, atinge o cérebro. O iodo participa da formação da mielina, a camada que protege os neurônios. Quando falta, a concentração e a memória diminuem, mesmo em pessoas jovens. É um quadro sutil, mas cumulativo. Um dia você sente cansaço, no outro, sonolência, até que, de repente, nada mais parece ter o mesmo brilho. Mas o corpo é sábio. Antes de adoecer, ele envia sinais e cabe a nós escutá-los. Quer ver quais são esses sinais e como o corpo mostra que está pedindo iodo? É aí que o protocolo começa a fazer sentido. O corpo nunca mente. Ele fala o tempo todo, só que em uma linguagem que poucos aprendem a ouvir. E quando o assunto é iodo, esses sinais são claros, mas discretos. As unhas, por exemplo, são o primeiro aviso. Se começam a apresentar pequenas ranhuras verticais ou se quebram com facilidade, é o corpo avisando. A produção celular está lenta. O Dr. Lair Ribeiro costuma dizer que as unhas são como um espelho microscópico do metabolismo. Quando a tireoide trabalha devagar, as células se multiplicam com preguiça, e isso aparece primeiro ali, na ponta dos dedos. Outro sinal vem nas mãos e nos pés. Se estão frios o tempo todo, mesmo em dias quentes, o motivo pode não ser circulação, mas regulação térmica. A tireoide é o termostato interno do corpo. Sem iodo, ela não consegue manter a temperatura ideal e as extremidades sofrem primeiro. A pele também denuncia. Fica seca, sem brilho e às vezes ligeiramente inchada, especialmente no rosto. Isso acontece porque o metabolismo das células dérmicas diminui e o corpo passa a reter líquidos. O espelho começa a contar a história de um organismo que está funcionando abaixo do seu potencial. E o cabelo? Ah, o cabelo é quase um diário do que está acontecendo por dentro. Quando há carência de iodo, os folículos capilares recebem menos estímulo hormonal e entram em repouso. O resultado é um fio mais fino, quebradiço e que cai com facilidade. Mas atenção, o erro de muitas pessoas é tentar resolver isso com suplementos. É aqui que o Dr. Lair sempre faz um alerta importante. Tanto a falta quanto o excesso de iodo podem afetar a tireoide. A dose certa depende de exames, de orientação médica e, principalmente, de bom senso. A boa notícia é que a natureza oferece uma solução simples e segura. Repor o iodo pelos alimentos certos,
diariamente, com equilíbrio. É aqui que entra o protocolo prático 7 dias de iodo na mesa. Um plano simples, natural, que coloca o iodo de volta à sua rotina sem exageros, equilibrando a função da tireoide e reativando o metabolismo. Dia 1. Segunda-feira, café da manhã. 2 ovos cozidos e um copo de leite. Almoço. Filé de salmão grelhado com legumes cozidos. Dia 2. Terça-feira, café. Iogurte natural com aveia. Jantar. Omelete com queijo e ervas frescas. Dia 3. Quarta-feira, almoço. Bacalhau desfiado com batatas e azeite. Lanche. Um potinho de iogurte natural. Dia 4. Quinta-feira, almoço. Arroz integral. Camarão salteado e brócolis cozido. Jantar. Sopa de legumes com ovo pochê. Dia 5. Sexta-feira. Almoço. Sardinha grelhada com salada variada. Lanche. Leite com uma pitada de canela. Dia 6. Sábado, café da manhã. Omelete com queijo Minas. Jantar. Sushi com algas nori, com moderação, porque o excesso também pode sobrecarregar a tireoide. Dia 7. Domingo, almoço. Peixe ao forno com purê de batata e legumes cozidos. Lanche. Iogurte com pedacinhos de fruta. Esse plano é mais do que um cardápio. É uma reeducação metabólica. Ao variar as fontes naturais de iodo, você oferece à tireoide o que ela precisa para voltar a trabalhar no ritmo certo. E, quando isso acontece, algo curioso se manifesta. A energia volta, a pele ganha vida e até o humor muda. Mas é essencial entender. O segredo não está apenas em comer bem por 7 dias. Está em adotar esse equilíbrio como um hábito. O corpo agradece em forma de disposição, foco e aparência saudável. Você já percebeu algum desses sinais no seu corpo? Deixe nos comentários. Suas experiências ajudam outras pessoas a se reconhecerem também. O Dr. Lair Ribeiro sempre repete uma frase que vale ouro: o veneno mora na dose. E quando falamos em iodo, essa frase é quase uma regra universal. Porque, sim, o iodo é essencial, mas também pode se transformar em um desequilíbrio perigoso se for usado sem critério. O primeiro erro é acreditar que mais é melhor. Muita gente, ao descobrir que tem sintomas de cansaço ou pele seca, corre para comprar suplementos de iodo na farmácia, sem exames, sem orientação médica. Esse é o caminho mais rápido para criar o problema oposto, o hipertireoidismo, quando a tireoide começa a trabalhar em excesso, acelerando o coração, causando tremores e insônia. O corpo é uma orquestra, e o iodo é apenas um dos instrumentos. Se ele toca alto demais, desafina o conjunto inteiro. Outro erro comum é ignorar o sal iodado. Com o modismo dos sais naturais, muita gente abandonou completamente a principal fonte de iodo da dieta. O sal rosa do Himalaia, o sal negro, o sal grosso artesanal, todos podem até ser bonitos e saborosos. Mas a maioria não contém iodo suficiente para nutrir a tireoide. O ideal é equilibrar. Usar sal iodado em parte das preparações e reservar os sais alternativos apenas para ocasiões especiais. Também é importante evitar o erro de combinar alimentos ricos em iodo com produtos ultraprocessados. Sabe aquela refeição que mistura peixe grelhado com refrigerante ou molho industrializado? Os aditivos químicos e o excesso de sódio interferem na absorção do iodo e sobrecarregam o fígado, anulando parte do benefício. Outro ponto essencial: cuidado com o exagero nas algas marinhas. Elas realmente são riquíssimas em iodo, mas uma porção exagerada, principalmente em suplementos,
pode ultrapassar várias vezes o limite diário seguro. O Dr. Lair alerta que o consumo deve ser moderado e ocasional, e que, quanto mais concentrado for um alimento, mais respeito ele exige. Mulheres grávidas e pessoas em tratamento da tireoide devem ter atenção redobrada. Nesses casos, o acompanhamento médico é obrigatório. A carência ou o excesso de iodo podem afetar não só a mãe, mas também o desenvolvimento cerebral do bebê. E há ainda um detalhe que quase ninguém comenta. O flúor e o cloro presentes na água encanada competem com o iodo nas células da tireoide. Isso significa que, mesmo consumindo alimentos ricos em iodo, você pode estar reduzindo sua absorção apenas por beber água da torneira. Usar filtros que removam esses elementos pode fazer uma grande diferença. Resumindo, equilíbrio. Sempre. O corpo não precisa de doses grandes, precisa de constância, de fontes naturais e de respeito ao próprio ritmo. Quando você oferece o necessário, nem mais nem menos, o organismo faz o resto. Nosso corpo é uma máquina perfeita, mas depende de pequenos ajustes para continuar funcionando no ritmo certo. E o iodo é uma dessas peças minúsculas que fazem uma diferença imensa. Quando ele falta, tudo desacelera. A pele perde vida, o cabelo se enfraquece, o raciocínio fica mais lento e a energia parece se dissolver no ar. Mas quando ele volta à mesa em equilíbrio, de forma natural, é como se o corpo acordasse de um sono profundo. O Dr. Lair Ribeiro sempre diz que a saúde é o resultado da inteligência aplicada à rotina. E é exatamente isso. Não é sobre milagres, nem sobre suplementos caros. É sobre ouvir o corpo, respeitar seus sinais e devolver o que ele vem pedindo silenciosamente há anos. Em poucas semanas, quando o metabolismo começa a se reequilibrar, você sente o reflexo em todos os níveis. As unhas voltam a crescer firmes, a pele ganha brilho e elasticidade, o cabelo recupera densidade e a disposição retorna como se o tempo tivesse sido gentil de novo. Não é mágica, é fisiologia. O corpo é programado para se regenerar desde que receba os nutrientes certos, na hora certa e na quantidade certa. Quando isso acontece, o equilíbrio volta, e com ele vem o que mais buscamos: vitalidade, serenidade e clareza mental. Mas lembre-se, o iodo é apenas um dos instrumentos dessa orquestra. Não adianta ajustar uma nota e deixar as outras desafinadas. Por isso, mantenha uma alimentação limpa, reduza o açúcar e os ultraprocessados. Durma bem, hidrate-se e respeite seus limites. A saúde não está em um comprimido, está no conjunto das suas escolhas diárias. E se você chegou até aqui, é porque realmente se importa com o seu corpo e quer entender como ele funciona. Isso, por si só, já o coloca em um grupo pequeno de pessoas, aquelas que escolhem prevenção em vez de remediação. Então, faça o que o Dr. Lair sempre aconselha. Transforme conhecimento em ação. Comece hoje mesmo o seu protocolo de 7 dias do iodo na mesa. Sinta o corpo reagindo, a energia voltando e o metabolismo retomando seu ritmo natural. E se quiser dividir seus resultados, deixe aqui nos comentários. Sua experiência pode inspirar outras pessoas a cuidarem melhor de si mesmas também. Se este conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal e compartilhe com quem precisa dessas informações. Cada gesto de consciência é uma semente de saúde plantada no mundo. Lembre-se, o corpo fala. A questão é: você está ouvindo? Porque quando você escuta de verdade, o corpo responde. E essa resposta tem nome: vida em plenitude.